meus amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Tudo bem? Eu sou Danilo Cruz, trabalhador voluntário do Centro Espírita Paulo e Estevão, também em Salvador, Bahia, que estou de volta hoje a esta casa de caridade para trazer reflexões sobre uma interessante frase contida nos evangelhos bíblicos. Que frase é esta? Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. E como só ia acontecer em toda atividade espírita, na tarde de hoje nós vamos iniciar a nossa preleção com uma prece. Vamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos ao alto, buscando a figura excelsa do Mestre Jesus. Senhor Jesus, auxilia-nos a vencer as trevas da nossa ignorância. Ajuda-nos, Senhor, a buscar-te, a compreender-te. Que os nossos mensageiros espirituais que nos auxiliam possam encontrar em nós a receptividade necessária para nos influenciar benfazejamente. Auxilia-nos com a nossa pequenez e a nossa falta de fé para vencermos na busca pela luz. Que a tua paz seja a tônica da nossa atividade dessa tarde. Que assim seja. Maravilha! Vamos iniciar nossa reflexão hoje, na verdade, com a contextualização desta frase que dá título à palestra. Então, eu gosto de citar os evangelhos, porque eu acho que eles são a base, né? E lá em Mateus, no capítulo 8, versículos de 5 a 13, coloca Mateus que, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Está lá Mateus contando essa história. Vamos comparar então com a fala de Lucas, lá no capítulo 7, dos versículos 2 a 10, quando ele diz que ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso,
nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para a casa e encontraram o servo restabelecido. Olha que interessante, né? A mesma história com algumas pequenas diferenças. O renomado escritor espírita Carlos Torres Pastorinho, que se notabilizou muito com seu mais famoso livro Minutos de Sabedoria, aquele livrinho de mensagens, né, que a gente gosta de dar uma olhada de vez em quando. Pois bem, ele traz em uma outra obra, com o seu traço simbólico e quiçá místico, interessantes reflexões sobre esses textos bíblicos, especificamente no volume 3 da sua coleção, Sabedoria do Evangelho. Eu sempre recomendo esses textos do livro Sabedoria do Evangelho. Lá no volume 3, Pastorino começa a sua análise dessa passagem dos textos bíblicos, afirmando que logo após o Sermão da Montanha, Jesus retorna para Cafarnaum, que na verdade é a cidade onde ele estabeleceu sua residência aí já há algum tempo, talvez como hóspede de Pedro e de sua esposa. Lá naquela casa morava também a sogra de Pedro e a filha, e alguns textos vão falar de filhos de Pedro, segundo a interpretação do teólogo Clemente de Alexandria. Aparece em cena aí nesse momento o centurião romano. Lembramos aqui que o exército romano, na verdade, era dividido, nesta época, em legiões de 6.000 infantes e 300 cavaleiros, comandadas, na verdade, por 6 tribunos militares. Cada legião constava de 10 coortes de 600 homens e cada coorte tinha 3 manípulos de 200 homens. O manípulo constituía-se, na verdade, de 2 centúrias. À frente de cada uma se achava um centurião. Centúria, né, de 100 homens, eram 100 homens que eram subordinados a esse centurião. Por conseguinte, o centurião, então, era o mais subalterno dos oficiais. Sendo Cafarnaum um importante entroncamento de estradas, era natural que ali requeria uma presença ali de uma centúria para garantir a ordem política e para também vigiar os movimentos das caravanas. Então, por isso havia um centurião ali. As narrativas de Mateus e de Lucas divergem um pouco. A gente vai ver que Mateus fala que o servo estava apenas paralítico, enquanto que Lucas fala, sem precisar exatamente qual é a enfermidade, que, na verdade, o servo do centurião estava em perigo de vida. Enquanto Mateus usa um termo em grego que pode significar filho ou servo, geralmente um jovem, Lucas vai esclarecer que se trata de um servo. Ele usa o termo doulos em grego. E em Mateus, o centurião vai pessoalmente até Jesus. Em Lucas, ele se serve, na verdade, de uma embaixada de anciãos judeus que vão até Jesus a pedido dele. Dadas essas características da história, parece que Lucas traz pormenores que contribuem para atestar uma maior fidelidade, acrescendo aí que, pelo movimento psicológico de humildade do centurião, há também mais lógica, né, no andamento narrativo que Lucas traz. Eu geralmente prefiro realmente o texto de Lucas. O centurião, filiado à religião oficial romana, é bom lembrar que o sumo pontífice da religião
romano era o próprio imperador Augusto, apreciava, no entanto, né, o mosaísmo, o judaísmo, o que vem provar de imediato a sua evolução espiritual, né? Esse centurião era evoluído espiritualmente, já que ele compreendia que o espírito está acima de qualquer divisão de religiões humanas. E justo por isso havia feito construir uma sinagoga para a cidade de Cafarnaum, como está no texto bíblico. E isso, obviamente, granjeara a simpatia dos judeus que ali moravam, sobretudo os mais idosos, que nesse gesto deviam ter visto, né, a realização de velhas aspirações sempre insatisfeitas. Então a gente vê que nesse momento de aflição, os anciões judeus se prontificam a atender o desejo manifestado pelo centurião de justamente buscar, de recorrer aos préstimos do novo milagreiro, né, o taumaturgo Jesus, cuja fama crescia cada vez mais naquela época. Não desejando se apresentar pessoalmente, ele ignorava como o profeta novo, no caso Jesus, julgado talvez rigoroso, ortodoxo, reagiria diante de um pagão romano, e por isso ele solicita a interferência dos anciãos, que teriam aí a oportunidade de explicar ao jovem Galileu a simpatia do centurião pelos judeus, como uma espécie de penhor de garantia para assim obter o favor impetrado. Então eles, sabendo interceder com insistência, se servem de testemunhas do mérito do romano, né? Então eles ali estão testemunhando que o romano merece que Jesus ajude. Jesus acede ao pedido, encaminhando-se para a residência do centurião, acompanhado pela pequena multidão de discípulos, de apóstolos e também dos anciãos em questão. Quando o romano se certifica de que foi atendido, muito provavelmente por ver aquela pequena multidão se aproximar numa esquina próxima, já estava a uma certa distância, né, como está no texto bíblico, já estava a pequena distância, ele envia outros emissários para fazê-lo deter-se. Sendo pagão, em longo contato com os judeus, ele obviamente sabia que nenhum israelita poderia entrar na sua casa, nem mesmo para falar com ele. Interessante isso, né? Porque isso geraria, isso incidiria em impurezas legais que iriam requerir muitos ritos cerimoniais de limpeza posterior. Então, por isso ele se dirige a Jesus por intermediários. Ele mesmo não se julgava digno de vir a ti. Olha aí que interessante, né? Completamente cônscio, completamente consciente. E aí ele também estava cônscio do poder milagreiro, taumatúrgico do Nazareno. O centurião então vai expressar-lhe, ainda por emissários. Em Mateus ele diz que é pessoalmente, mas Lucas vai falar que é por emissários, né? Justamente que há um conhecimento profundo aí de conhecimento com relação às doutrinas religiosas da época de Alexandria, da gnose, uma frase que ele sabia que seria compreendida por Jesus. Ele diz assim, ó, fala somente uma palavra, ou seja, um verbo, ou em algumas traduções que eu gosto, ao verbo, ao logos, e o meu servo ficará curado. As traduções vulgares, porque os tradutores, de modo geral, não conhecem essas doutrinas outras, essas visões aí da doutrina de Alexandria, a gnose, ou então não aceitam a veracidade, estão falseadas nesse ponto. Aí, obviamente, que existe uma exceção do professor Humberto Holden, que no livro Novo Testamento, na sua quarta edição, vai falar sobre isso, né? Eles traduzem como um acusativo, a tradução aí como objeto direto. Dizem uma palavra, mas em grego está em dativo, que é o objeto indireto. Aí a gente vai ver que na Vulgata, que é a versão primordial em latim do texto bíblico, está reproduzido bem o original, que é conservado o dativo. É dic verbo, isto é, dize
ao Verbo. Olha que importante, né? Não é fale uma palavra, é fale a palavra. O nosso desejo e seremos satisfeitos. O servo ficará curado. Com essas palavras demonstrava justamente o centurião que conhecia os segredos da vida espiritual, né? Conhecia essas doutrinas religiosas da época, difundida naquela época, principalmente entre os gnósticos. E para confirmar isso, ele traz o exemplo da sua própria pessoa, sujeita à autoridade superior. Ele vai dizer, né, portanto, obrigado a obedecer, né? Mas, ao mesmo tempo, com autoridade sobre os seus subordinados. E justamente por isso, sendo imediatamente obedecido. Ora, depreende-se daí desse raciocínio que, sendo Jesus sujeito à divindade, ele tinha poder. Todavia, por sua evolução elevadíssima sobre o Logos, e quem já se uniu permanentemente no contato com o eu interno, o eu profundo, com o self, a consciência cósmica, tem vários nomes, né? Bastava a ele, então, expressar o seu desejo para ver o desejo satisfeito. Ele já era um com Deus, um com o universo. Então, Jesus se admira profundamente, pois nem entre os seus compatriotas jamais ele havia encontrado um conhecimento. A palavra aí que é usada na verdade é pistis, que é traduzido muitas vezes como conhecimento, mas também é traduzido como fé. Ele nunca viu uma fé tão exata e tão vasta. Dentre os seus apóstolos, com efeito, é importante lembrar que somente João, evangelista, lá mais tarde, já na idade provecta, que vai revelar ter adquirido esses conhecimentos gnósticos, sobretudo quando escreve o seu prólogo do seu evangelho. A gente vê lá em João, no primeiro capítulo, nos primeiros 5 versículos, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Logos, né? Era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Olha aí que interessante esse viés gnóstico de João, que é bem claro, né? É um viés místico que é interessante para a gente avaliar, né? Esse evangelho, a gente vê que ele escreve 50 anos depois desse episódio, né? Dessa circunstância. Nessa época, nada nos diz que já conhecesse esse conteúdo espiritual. E nem pode saber se aprendeu do próprio Jesus, o que é bem provável. Ou se mais tarde encontrou esse caminho pela meditação ou pelos livros publicados pelos alexandrinos. João chega a esse conhecimento, né? Mas desse fato a gente aproveita o quê? A gente aproveita que Jesus vai afirmar que não é a raça ou a religião que influem na conquista do reino dos céus, mas é o conhecimento da verdade adquirido pela elevação pessoal de cada um. Olha que interessante, né? É pela fé que ele mostra a sua grandeza. E ele diz com palavras bastante acessíveis para todos: muitos virão do Oriente e do Ocidente para sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha que interessante, né? Não apenas alguns privilegiados de outras religiões, mas muitos. Enquanto isso, os filhos do reino, ou seja, os israelitas, os judeus, embora convictos de que são os únicos que possuem a verdadeira religião, se a gente pode falar desse jeito, ficarão de fora sem conseguir viver, alcançar a herança de um reino que se dizem filhos. Recordemos aí que a expressão filhos, na verdade, significava entre os israelitas os participantes da qualidade expressa aí, no caso, pelo genitivo que lhe está ao lado, né? Por exemplo, a gente vê em Lucas uma frase lá no capítulo 10 que é o filho da paz, ou seja, as pessoas pacíficas. Ou os filhos da perdição, como diz João, quer dizer, os perdidos.
Os filhos da Geena, lá em Mateus, né, que era algo como filhos do inferno, na verdade significa, né, condenados. Ou filhos do trovão, como a gente vê em Marcos, no capítulo 3º. Ele vai falar o quê? Que na verdade isso significa zangados. Ou os filhos deste século e filhos da luz, lá em Lucas, quando ele diz que, na verdade, quer dizer o quê? Mundanos e iluminados, ou então materialistas e espiritualistas. Então, esse modo de expressar-se é também muito encontrado no texto do Talmud, no livro sagrado das tradições orais dos judeus. Aí a gente vê o quê? Que vem a seguir, logo depois, a conclusão, quando a gente vai ver que o servo do centurião é curado na mesma hora. Jesus, portanto, confirma a convicção do centurião e realiza a cura à distância, fazendo a ligação através do Cristo cósmico, né? Da centelha divina, o Logos, as palavras de Carlos Torres Pastorino. É admirável esse centurião, né? Com certeza, um conhecedor profundo e sempre seguro da verdade, da iniciação da verdade. Ele se revela um homem de grande evolução espiritual, pois ele vivia duas qualidades máximas do espírito evoluído. Ele vivia o amor e ele vivia a humildade. Lucas nos diz que ele amava o empregado. Seu amor era tão grande que ele o estendia não apenas aos parentes, mas até aos humildes servos. Então ele amava. O amor estava ali, né? E sua humildade era tão sincera que acredita não ser sua casa digna de receber um profeta. Nem ele mesmo se julga digno de entrevistar-se com ele. Com essas amostras aí fica claro, né? A gente compreende bem que espírito de escol ali se encontrava encarnado, na verdade oculto sob modestas roupagens de um centurião, o oficial que na verdade é o mais subalterno do exército romano. Era um espírito cônscio, um espírito consciente de sua situação intermediária, reconhecendo haver seres mais evoluídos a quem ele devia obediência e outros seres menos evoluídos sobre quem ele exercia autoridade. O centurião então se colocava aí na posição exata da humildade. E aí é bom lembrar, né, na visão de Pastorino, a humildade é o reconhecimento natural e sincero da nossa verdadeira situação perante as demais criaturas. Olha aqui que definição interessante, né? O ser humilde sabe obedecer aos maiores, mas também sabe comandar aos menores. Quem não sabe obedecer, jamais saberá mandar. Mas o não saber mandar aos inferiores é também um sinal de fraqueza e não de humildade. Isso é importante também deixar claro, né? No máximo, seria falsa humildade. Compreende-se bem aí que a interpretação que a gente pode fazer dessa questão simbólica que esse fato traz, um olhar mais místico, como diz Pastorino, né? Quando a criatura atinge um grau evolutivo, intelectual, de saber comportar-se equilibradamente, compreendendo o valor e a necessidade do encontro supremo com o Cristo interno, com Deus em mim, com, né, o self, a ele se dirige com humildade, confessando-se indigno de recebê-lo em sua personalidade. Mas como já sabe comandar com autoridade aos seus veículos inferiores, a seus servos, dominando suas paixões, dominando seus desvios, ele reconhece que um desses dos seus servos, a quem ele amava, porque o servia e muito bem, e a gente sabe que ele está grave e perigosamente enfermo. Aí ele recorre, então, a essa centelha divina em nós, nas palavras de Pastorino, né? A individualidade, ele chama de individualidade, a centelha divina é o self.
é o Cristo interno, né? Para que esta individualidade, falando ao Verbo, ajude a curar as fraquezas desse seu servo, desse veículo ainda sofredor em sua animalidade, pois se acha paralisado pela inação. É importante perceber que ele não requisita de imediato o encontro com o divino em si, com esse Cristo interno, porque em seu conhecimento seguro, ele reconhece não haver ainda chegado o momento oportuno. É indispensável que antes a saúde esteja perfeita em todos os planos, para que haja esse encontro mais adiante. A individualidade aí, ou seja, a centelha divina, o self, o Cristo interno, simbolizado por Jesus, tece elogios a essa personalidade lúcida, equilibrada, humilde, declarando inclusive que nem em Israel, é bom lembrar, né, que nem entre os religiosos, porque Israel, na verdade, quer dizer povo de Deus, ou seja, nem entre os que buscam Deus, os que buscam o divino, ele encontrou tão preciso e consciente conhecimento da verdade. Não bastam a religiosidade, não bastam a devoção representada aí pelos judeus. Lembremos-nos de que a palavra judeia, inclusive, quer dizer louvor a Deus nos textos evangélicos. E justamente por isso é que acrescenta Jesus que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, muitos chegarão de outros setores da atividade humana. Muitos virão de outras perspectivas e permanecerão em contato nessa unificação com o Cristo interno, enquanto que os religiosos profissionais, os filhos do reino, continuarão nas trevas exteriores, ou seja, continuarão na ignorância, onde há dores e sofrimentos, sofrimentos kármicos inevitáveis, né? Choro e ranger de dentes. A citação tão frequente no Antigo Testamento e também na boca de Jesus dos três primeiros patriarcas, quando ele fala de Abraão, Isaque e Jacó. Tem sua razão também de ser, né? Os três expoentes, como diz Pastorino, na verdade são os expoentes máximos e primeiros do povo israelita, representam, na visão de Pastorino, o ternário superior, ou seja, a individualidade espiritual. Primeiro e principal princípio da criatura humana no atual estágio evolutivo. A individualidade, portanto, pode ser representada aqui por uma só personagem, que é Jesus, que na verdade engloba as três facetas, ou pode ser simbolizada aí pelas três separadamente, de uma maneira figurada, pelos três patriarcas. E aí, com efeito, a gente vai ver que Abraão exprime aí a centelha divina que dá origem a tudo, tal como ele deu origem ao povo escolhido, né? O patriarca que deu origem ao povo escolhido. E daí o nome Ab, que é pai, Ran, que é luz, ou seja, o pai da luz, ou a luz pai. E o segundo, que é Isaac, e a palavra Isaac tem um significado interessante, chama aquele que ri. À primeira vista não tem nenhum sentido especial, no entanto, se a gente refletir um pouquinho, só o ser racional, que tem raciocínio abstrato, é que é capaz de rir, é capaz de vivenciar a alegria. A gente pode entender aí que Isaac é a mente no seu estado de perfeição, que é o estado de alegria. Enquanto que Pastorino vai dizer que o terceiro é Jacó, que significa aquele que vence, o que vence, no sentido de que é o que suplanta os adversários, que representa então o espírito que suplantará todos os obstáculos e vencerá na sua linha evolutiva. Aí a gente observa, então, que isso constitui uma trindade, a qual, apesar de trina, é una, porque justamente constitui uma única individualidade. Assim, como diz Pastorino, o ser absoluto, sem perder a sua unidade, também se manifesta sob uma tríplice visão, um tríplice aspecto,
que é o Espírito, que Pastorino coloca como sendo o amor, o Pai, que é o Verbo ou o Logos, que na verdade é o amante, e o Filho, ou seja, o amado. Assim, então, também, a individualidade única de cada um pode ser considerada sob três aspectos: a centelha divina, que é justamente o eu verdadeiro, é a partícula do Cristo cósmico, nas palavras de Pastorino, né? Que é justamente o amor. Em segundo lugar, sua mente criadora pela palavra ou o som, que é o Pai, o Logos, o Verbo, que é a palavra que ama, e o espírito individualizado, que é o resultado da criação dos dois primeiros. Pastorino vai colocar de uma maneira interessante, né? Os dois primeiros são pai e mãe. A centelha divina e a mente juntos são pai e mãe. E aí vai nascer o filho, que é justamente o ser amado. Visão interessante, né? Ele traz reflexões curiosas que a gente não está muito habituado a ver, mas com certeza eu acho que vale a pena a gente tentar examinar de maneira profunda o que é que tem ali de simbólico no texto, porque a cada vez que a gente estuda mais o texto do Evangelho de Jesus, mais a gente consegue aprofundar e compreender o que é que aquilo traz de reflexão, o que é que aquilo traz de aprendizado. E à medida em que a gente vai amadurecendo a forma de encarar o texto do Evangelho, a gente vai gradativamente encontrando significações mais profundas. E é isso que eu acho que é o enriquecedor do texto do Evangelho de Jesus. Né? Que à medida em que a gente se aprofunda e se melhora, a gente tem um pouco mais para poder conseguir compreender do que está ali colocado. É interessante porque a gente vê a lição de supremo amor e suprema humildade desse centurião. É interessante a gente ver alguns textos espíritas ou textos mediúnicos que vão falar sobre essa figura do centurião, textos interessantíssimos, como, por exemplo, do Conde Rochester, que vai, inclusive, levantar a hipótese de que esse centurião teria sido o próprio Allan Kardec, posteriormente, né? Mas aí são hipóteses que a gente deve levar em consideração como opiniões e não como verdades absolutas. Sendo bem kardeciano, né? Que é o próprio Kardec que nos instrui a fazer assim, a pegar aquilo e esperar para ver se aquilo fere o bom senso ou não, se aquela informação chega através de outros médiuns, através de outros espíritos, em outros lugares. Então, por enquanto, a gente não tem outros espíritos que confirmem essa opinião, mas, sem dúvida, é uma opinião bem interessante. A gente, nesse momento aí, vai percebendo, né, a necessidade de seguir esse exemplo, de ter humildade, a leveza da humildade que o centurião mostra através de sua fé. Então, que a gente se espelhe nesse centurião e possa cultivar gradativamente essa atitude de amorosidade e de humildade, e, portanto, de fé. Que as bênçãos do Mestre Jesus acolham em nossos corações esses sinceros propósitos que nós agora abraçamos de vivermos, né, o Evangelho de Jesus, percebendo a necessidade do amor, da humildade e da fé em nossas vidas. Vamos fazer nossa oração de encerramento? Então, nesse instante, nós buscamos novamente a figura do nosso Mestre Jesus, cultivando aqui, neste instante, o terreno dos nossos corações, para aí plantar a semente da mensagem de Jesus. Senhor Jesus, com os corações transbordando em gratidão, nós pedimos a sua autorização para encerrarmos mais esse trabalho dessa tarde de hoje, e que as tuas bênçãos nos estimulem na nossa jornada evolutiva, que possamos, no nosso amadurecimento espiritual, gradativamente alcançarmos essa humildade, essa fé e esse amor exemplificados pelo centurião. Se conosco agora e sempre, Mestre, que assim seja. Muito bem, grande abraço e até a próxima, com fé em Deus.